Sou a professora Daiane Raquel, sou enfermeira de formação, possuo especialização em enfermagem obstétrica e tenho atuação, na docência do ensino superior também com a área de saúde da mulher e experiência assistencial também, especialmente em maternidade. Sou mestre em bioprospecção molecular e sou doutora em bioquímica toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso EAD, o nosso papo de enfermagem, onde nós estamos hoje conversando sobre a assistência de enfermagem às principais complicações ginecológicas. Então, nós elegemos 4 complicações para estar conversando nessa tarde, sendo que nós procuramos escolher aquelas que são mais incidentes, prevalentes também, e que talvez sejam do maior interesse de vocês, é a nossa preocupação, Então, estamos aqui desde o dia 17, participando todos os dias nesse horário, com transmissões ao vivo e sempre um tema diferente e direcionado à saúde da mulher. E tem sido uma experiência muito boa a participação de vocês no que diz respeito às perguntas, O Eliezer já está aqui marcando presença, obrigada, Eliezer. E é muito bom quando vocês interagem comigo e que aí eu sei que eu estou dando feedback exatamente nas dúvidas que vocês possuem. Vez ou outra, então, eu vou estar cobrando de vocês essa nossa parceria, que vocês me perguntem, que vocês comentem, e que a gente possa, então, interagir junto. Então, olha, vou começar a nossa exposição pela complicação, que nós conhecemos pelo nome de endometriose. É muito comum as pessoas perguntarem o que causa, e sempre tem uma associação a uma colega, uma amiga, uma prima da minha família, uma pessoa que eu conheço, não consegue engravidar, foi no médico e estava lá com endometriose, o que é isso, Então, vamos lá. A Bibiana está dizendo que não consegue ver, mas eu acho que alguma coisa aí na tua internet, daqui a pouco você deve estar me vendo, mas qualquer coisa disso, tu está conseguindo então me ouvir, Então, gente, a endometriose, ela é uma complicação, onde ocorre, na verdade, existem algumas teorias que tentam esclarecer por que a endometriose acontece. Ela é uma complicação onde há depósito, por isso o nome endometriose, há depósito de estroma, endometrial em locais em locais diferentes que não a cavidade uterina, Então, o que é o endométrio? Ele é a camada interna do útero, E a presença da endometriose, quando a pessoa tem o diagnóstico de endometriose, na verdade ela tem a presença desse tecido endometrial, em locais que não são típicos, ou seja, fora da cavidade uterina. Então, preferencialmente esse tecido ele vai se instalar nas tubas uterinas, nos ovários, nos ligamentos largos, nos paramétrios, no peritônio pélvico e também há uma tentativa da comunidade científica em procurar explicar por que a endometriose alcança tecidos distantes, como o cérebro, como os pulmões, como que pode ocorrer essa disseminação de tecido endometrial para áreas tão distantes da cavidade uterina. Então, a endometriose, primeiro entender que ela é isso, ela é a presença e o desenvolvimento, presença e proliferação de estroma, do tecido endometrial fora da cavidade uterina. E aí, ela acomete mulheres em que fase da vida? Na fase reprodutiva, que nós chamamos de menacme, Então, o período reprodutivo da mulher, o período onde a mulher apresenta ciclos menstruais e, portanto, possui a capacidade de engravidar, é o período que é mais frequente ocorrer a endometriose. Praticamente a gente não vai ver endometriose na pré-adolescência e não vamos, na própria adolescência em si, e não vamos também encontrar na mulher menopausada. Por quê? Ela incide em até 10%, Respondo já a sua pergunta, Luci. Ela incide em até 10% das mulheres nesse período da menacme, ou seja, no período reprodutivo da mulher. A Luci pergunta aqui pra gente, se a endometriose ela é hereditária. Parece sim haver um componente, hereditário, tá certo? Nessa questão
do surgimento da endometriose. Muito embora isso não seria a gênese, eu posso dizer para você, Lucy, que a endometriose é uma doença ainda que precisa de maiores esclarecimentos quanto à sua gênese, ou seja, quanto à sua origem. Mas parece haver, sim, um componente familiar, né, no desenvolvimento de endometriose. Então, assim, por se tratar, né, de uma doença que prevalece na menarquia, durante muitas vezes o motivo que vai fazer com que essa mulher procure, né, o serviço de atendimento à saúde, seja um consultório médico, seja a estratégia de saúde da família, lá numa consulta com o enfermeiro, é geralmente duas queixas principais, né? É uma queixa de dor ou associada a uma queixa de infertilidade. Por que eu estou dizendo e ou? Porque por vezes pode ser só a dor, né? E por vezes pode ser uma história de dor relacionada a uma dificuldade em engravidar. Então, essa geralmente costuma ser a história das mulheres, né, que procuram os atendimentos com para que se leve ao diagnóstico da endometriose, tá certo? Que não é um diagnóstico tão fácil de fazer, porque ele requer, né, exames de imagem, por vezes invasivos e também que tem um custo mais elevado, e por isso muitas vezes há um subdiagnóstico, a doença passa não diagnosticada. A Lucy pergunta se toda mulher que tem cólica menstrual tem endometriose. Não, não é uma regra que toda mulher que tem cólica menstrual tenha endometriose. Porém, Lucy, a endometriose, ela tem como um dos sintomas a dismenorreia. O que é isso? A dor intensa, a dor forte durante o período menstrual. Certo? Então, a gente investiga essa história, né, reprodutiva da mulher e a gente observa que a endometriose, ela vem com a queixa de dor pélvica, é muito comum, assim como a dismenorreia, que é a dor durante o período menstrual, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, a história de infertilidade, né? Então, são questões ali que nos fazem pensar na endometriose, tá certo? Deixa eu só me ver aqui para ir perguntando e vendo as perguntas de vocês. A Simone pergunta, e quando tomamos anticoncepcional sem pausa, pode acontecer de ter endométrio? Deixa eu ver se eu consigo entender se é ter endometriose, né? Porque o endométrio é a camada interna da cavidade uterina. Então, o anticoncepcional, Simone, na verdade, a terapêutica com anticoncepcional, ela é utilizada naquelas mulheres que têm endometriose com sintomas importantes, com sintomas que alteram a qualidade de vida dessa mulher, tá certo? Para vocês terem uma ideia, países como os Estados Unidos, eles têm, né, a endometriose como problema de saúde pública porque afasta muitos dias, né, a mulher de suas atividades laborativas, ou seja, do seu trabalho. Então, o tratamento da endometriose, que é a pergunta aqui da Elisângela, tem cura a endometriose? Elisângela, durante todo o período que a mulher estiver, né, na menarquia, durante o período da menarquia, que é o período reprodutivo da mulher, o tratamento para essas mulheres com endometriose vai se basear em mantê-las amenorreicas, ou seja, sem menstruar. Enquanto essa mulher menstruar, ela pode sim vir a ter a permanência da doença. Então, muito embora a medicação deixe a doença, né, tenha o objetivo de deixar a doença assintomática, bem como permitir que essa mulher tenha uma possibilidade de gravidez, eu vou já explicar por que endometriose leva à infertilidade, né? Que a Lucy perguntando aqui, leva sim, Lucy, eu vou explicar por quê. Deixa eu só complementar aqui a resposta das meninas, né? A cura, ela não é uma doença voltada para a cura, é uma doença voltada para tratamento sintomático, para que a paciente consiga, né, engravidar, se essa for a queixa, e para que a paciente tenha a melhora da sua dor, tá certo? Então, vamos aqui para os comentários de vocês. O ovário policístico, após ter o primeiro filho, cura? É a Luciana perguntando. Vou já conversar sobre síndrome de ovário policístico, tá certo? Que é, na verdade, uma alteração hormonal, uma alteração metabólica e que o fato de ter filhos, né, auxilia, o fato da mulher
ter gestação e ter parto, melhora essa sintomatologia do ovário policístico. Mas por ser uma complicação sindrômica, né? Essa mulher ela pode sim, voltar a ter sim a presença de cistos, né? De numerosos cistos no ovário. Vou já conversar sobre a síndrome do ovário policístico, tá certo? Agradecendo aqui, portanto, os comentários de vocês, o Michel, né, a Ozeane, a Ju, enfim. Muito boa essa participação e eu vou tentar agora responder aqui a Lucy, tá certo? A endometriose leva à infertilidade? Lucy, leva. Especialmente por quê? Porque, deixa eu começar tentando explicar a principal teoria que se levanta hoje para explicar por que ocorre endometriose. Seria a teoria da menstruação retrógrada. Então, o que é menstruação retrógrada? Durante o ciclo menstrual, né, durante, na verdade, o período menstrual, é melhor dizer assim, o fluxo sanguíneo, ele é exteriorizado através do canal vaginal, tá certo? A menstruação retrógrada é o refluxo, por assim dizer, de sangue e junto com esse sangue, tecido endometrial para as tubas uterinas e aí ovários, e aí há uma possibilidade de acometer, né, os paramétros, o peritônio pélvico, enfim. Então, a principal teoria que a gente tem hoje é a da menstruação retrógrada, tá certo? E aí a mulher vai ter esses focos endometriais em tecidos extrauterinos, né, em órgãos extrauterinos. E esse tecido, ele vai ficar, ele é dependente de estrogênio. Então, durante toda a fase reprodutiva da mulher, ele tende a se proliferar e a crescer. O que é que vai acontecendo com esse tecido endometrial que está presente na tuba, né, nas tubas uterinas e nos ovários? Ele vai causando uma anormalidade, alterações funcionais e alterações anatômicas desses órgãos. Então, o que é que leva à infertilidade, tá certo? O que leva à infertilidade é as alterações que são provocadas no funcionamento, né, e na anatomia, especialmente no osteotubário. E isso faz com que haja uma dificuldade dessa mulher, né, ovular, dessa mulher engravidar e até dessa mulher manter uma gestação adequadamente. Bom, vou tentando aqui alcançar as perguntas de vocês, né? A Merilene pergunta se a endometriose pode evoluir para o câncer. Merilene, há toda uma avaliação sobre isso, tá certo? Embora não seja comum, marcadores específicos estão sendo estudados, né, a exemplo do CA 125, para avaliar essa relação entre a endometriose e o câncer. Eu posso te dizer que a gente não tem hoje uma evidência forte científica disso, mas a gente não pode descartar, tá certo? É muito incomum. Essa associação ainda não está relacionada, né, de uma forma estreita, mas, por exemplo, eu posso te afirmar que nos miomas ela é muito incomum, tá certo? Já na endometriose, essa mulher pode sim vir a ter um risco maior de um câncer de mama, de um câncer de endométrio. Isso está sendo melhor pesquisado, melhor avaliado, ok? É necessário que a gente avalie melhor as evidências e os estudos que nós temos epidemiológicos e os estudos de avaliação dessa natureza. A Meriane, né? Meriane Moura pergunta: quem seria ovário policístico, né? E toma anticoncepcional para regular a menstruação, pode ter problemas para engravidar? Meriane, esse é justamente um problema do tratamento da síndrome do ovário policístico, né? Quando essa mulher ela fica em uso de anticoncepcional até para regularizar o ciclo, como você está colocando aqui, e para melhorar, né, as alterações na pele, como a pele acneica, seborreica, o hisurtismo, que é o excesso de pelo, que ocorre na síndrome do ovário policístico, né? A síndrome do ovário policístico é uma alteração metabólica e uma alteração provocada, né, por um hiperandrogenismo. A mulher tem um excesso de hormônios masculinos e um hipoestrogenismo. Então, sim, o uso de anticoncepcionais ele vai alterar, né, a capacidade reprodutiva dessa mulher, pelo menos durante o tratamento,
tá certo? Então, muito embora ele vise melhorar sintomas relacionados à síndrome do ovário policístico, ele também durante aquele tratamento, a mulher não tem como engravidar fazendo uso de anticoncepcional, tá certo? Muito embora é necessário. Bom, o pessoal está perguntando, né? Eu vou já para você, Simone, do que causa ovário policístico. O pessoal está perguntando quais os sintomas, eu acredito que da endometriose, né? Talvez a gente começou a entrar na síndrome do ovário policístico e faltou eu falar dessa sintomatologia. Então, nós vamos suspeitar da presença de endometriose em mulheres que tenham queixa de duas questões principais: dor pélvica crônica, né? Principalmente a história da dismenorreia, da dor durante a menstruação, e história de infertilidade. Além disso, né, também há uma alteração, há uma correlação com a presença da dispareunia, né, e que é a dor durante a relação sexual, a própria dificuldade em engravidar, a história de nuliparidade, tá certo? Isso também tem a primeira menstruação, que é a menarca, muito precoce, né? Uma menopausa tardia. Então, a gente vai investigar essa história dessa mulher. E o diagnóstico, né? Ele é feito por exames de imagem. Então, o que a literatura traz hoje para nós é que muitas das dificuldades que nós temos ainda em melhorar a fertilidade das mulheres acometidas com endometriose é porque essas mulheres, né, elas têm um diagnóstico tardio, numa fase avançada da endometriose, quando já há o comprometimento que eu acabei de falar aí, que é o comprometimento funcional e o comprometimento anatômico, né, tubário. Então, isso faz com que haja uma dificuldade, uma perpetuação maior dessa doença e, consequentemente, uma dificuldade dessa mulher poder vir a engravidar. Para vocês terem uma ideia, a história de dor e a história de infertilidade, ela vem, né, junto ali da avaliação, com um atraso de pelo menos 5 a 10 anos no diagnóstico dessa endometriose. Então, precisamos estar atentos a essas mulheres com história, né, de dismenorreia, história de dispareunia, para que a gente avalie mais precocemente esse diagnóstico, tá certo? O diagnóstico, ele costuma ser mais firmado em populações socioeconomicamente, né, mais abastadas, com melhor poder aquisitivo por conta dos exames de imagem que ele requer. E o tratamento, ele visa basicamente, né, para as mulheres sintomáticas, manter essa mulher em amenorreia, tá certo? Por quê? Porque uma vez não menstruando, a tendência é que os focos ectópicos, eles tendem, né, tem uma tendência a parar de crescer, a parar de ter um processo proliferativo. Entretanto, para a mulher que deseja engravidar, o uso de anticoncepcional não é interessante, porque vai atrasar ainda mais a sua possibilidade de gestação. Então, para essas mulheres, pode ser necessária uma abordagem cirúrgica, tá certo? Visando a cauterização desses endometriomas e melhorando a sua possibilidade de uma gravidez. Bom, vou tentar agora chegar aqui nas perguntas que vocês têm feito, né? Pode-se dizer que a endometriose é uma doença da mulher moderna. Pois é, se tem dito isso, né? Porque nós estamos deixando cada vez mais, né, para engravidar após os 30 anos de idade, e sabemos nós que essa mudança no perfil da mulher, de trabalhar, né, de ter uma formação em nível superior, para então começar, né, a pensar nos filhos, a gente acaba tendo sim uma mudança desse comportamento também, né, reprodutivo da mulher. E eu acredito que isso também, Leila, tem uma relação com os avanços da medicina para um diagnóstico, né, tendenciando a um diagnóstico cada vez mais precoce. Bom, deixe-me ver agora, né? O pessoal está perguntando para quem não quer engravidar, a medicação aqui, o Mirena, é a solução. Então, é o que a gente acabou de dizer aqui, né? Que tem uma relação direta. O uso do anticoncepcional vai melhorar a endometriose, sim, os sintomas de dor especialmente, mas vai atrapalhar a questão da mulher que quer engravidar. Bom, gente, então basicamente a endometriose é isso, né? Para a gente conseguir chegar um pouquinho nas miomatoses. Então, fechando a endometriose, é uma complicação associada à
presença e proliferação, né, de tecido endometrial fora da cavidade uterina, o tempo em que a mulher leva a doença e o tempo entre a doença e o diagnóstico é particularmente importante pela alteração que causa na infertilidade, tá certo, dessa paciente, e o tratamento ele vai focar em a mulher ter uma prole constituída, ou seja, não desejar mais ter filhos, né, ou aquela mulher sintomática para saber qual a melhor conduta a se tomar por conta de dor e do trabalho e do meio social, tudo isso que é afetado pela presença da endometriose. Bom, o pessoal tá colocando aqui que faz tratamento, né, a Laudineia, para hipotireoidismo e deixa eu ver aqui. Eu tenho hipotireoidismo e faço um tratamento se posso engravidar. O hipotireoidismo, Laudinéia, já seria uma questão mais complexa que a gente precisaria ver melhor para estar te respondendo, tá certo? O que, de uma maneira geral, você pode ter uma dificuldade aí para engravidar é em relação à sua ovulação, tá certo? Se você não tiver um padrão, né, de ovulação adequado, se você não tiver isso de uma forma periódica, se você tiver ciclos anovulatórios frequentes, claramente, né, de uma maneira muito certa, você vai ter uma dificuldade, sim, para engravidar, tá certo? Que é, por exemplo, o que acontece na mulher que tem síndrome do ovário policístico, né, e que é uma dificuldade lá do eixo hipotalâmico hipofisário, e aí essa mulher, ela não tem ciclos menstruais regulares e ela tem ciclos anovulatórios, por isso que ela tem uma dificuldade em engravidar. Bom, o Alexis coloca endometriose é o tema do seminário que estaria apresentando, e aí ele está colocando aqui que será sangramento menstrual intenso ou irregular, pode ser um dos sintomas da endometriose. Na verdade, eu diria para você, Alex, que esse sangramento intenso e irregular que você está me trazendo aí, ele tem mais a ver com o que a gente vai conversar agora, que é a miomatose, tá certo? Então, ele não seria muito correlacionado à endometriose. Muito embora, claro que quanto maior, veja bem, a endometriose ela já ficaria não muito como, ela seria mais uma consequência desse sangramento intenso, né? Especialmente intenso, eu lhe diria. Ou seja, o sangramento excessivo, tá certo? É o que eu vou chamar de intenso. Por quê? Porque a endometriose ela depende da implantação e do desenvolvimento de tecido endometrial ectópico. Então, o que é que acontece? Quanto mais a mulher tiver ciclos menstruais, né, o que eu posso chamar de oligomenorreia, tá certo? Quando os ciclos menstruais são curtos, com menos de 21 dias de duração, ela terá mais ciclos ao longo da sua vida reprodutiva. E se ela tem uma condição chamada hipermenorreia, né? O que é que vai ser isso? Sangramento excessivo, que supere 80 ml durante o período menstrual, e sangramento prolongado, que ultrapasse os 7 dias, né, durante o ciclo. O que é que vai estar acontecendo com essa mulher que está menstruando mais e durante mais tempo? Ela tem uma possibilidade maior de ter uma endometriose, tá certo? Por a própria questão da menstruação retrógrada, né? Para vocês terem uma ideia, as literaturas elas falam que até 90% das mulheres têm menstruação retrógrada, mas uma parcela dessas apenas terá endometriose, né? Então, o fluxo aumentado e o fluxo prolongado poderia funcionar muito mais como um fator de risco para o desenvolvimento da endometriose, tá certo? Vou conversar um pouco, então, da miomatose aqui na nossa transmissão. E agradecendo a participação de vocês, tá certo? Aqui ao vivo, vocês estão fazendo as perguntas, isso fica bem mais dinâmico para a gente ter a nossa aula. Então, o que é que eu posso chamar de mioma ou de leiomiomas, né? O que são os leiomiomas? Como o nome sugere, são neoplasias, mas são neoplasias benignas, do tecido muscular liso, né? Ou seja, do miométrio, que é o tecido muscular uterino. E esses miomas, eles são muito comuns na população durante a sua vida reprodutiva também, especialmente dos 35 aos 50 anos de idade. Então,
Embora seja muito comum, a gente pode colocar em cifras aí, né, em torno de 20 a 50%, para vocês terem uma ideia, uma a cada 5 mulheres, né, o que os estudos falam, pode vir a ser acometida por um mioma durante a sua vida, né, reprodutiva. Eles não são miomas que vão causar, né, um risco para desenvolvimento de neoplasia maligna. Eles, em sua grande maioria, né, quando a gente fala de mioma ou de leiomioma, nós estamos tratando de tumores sólidos benignos, tá certo? De natureza benigna. E vamos conversar aqui, né, vou só já interagir com vocês aqui nas perguntas, que são tumores dependentes de estrogênio, é o que a literatura também fala, né? Parece haver no tecido de proliferação nas células, né, do mioma, há um aumento nos receptores de estrogênio. Então, ele é um tumor que necessita de estrogênio para se manter, né, ativo e para promover o seu crescimento, tá certo? Bom, a Elaine pergunta aqui se a mulher pode ficar infértil mesmo já tendo engravidado. Eu acredito que é. Tenho 32 anos, quero ter o segundo filho, mas estou com dificuldade de engravidar. É importante, Elaine, que você busque isso, né? O que é que pode estar acontecendo que está trazendo a uma dificuldade de engravidar novamente, tá certo? Claro que à medida que você está me dizendo que já tem 32 anos, né? À medida que a gente vai chegando na proximidade dos nossos 35 anos, isso para a mulher tem um impacto importante na sua saúde reprodutiva, na sua capacidade, né, de engravidar, tá certo? De uma forma fisiológica. Então, e pode ter sim algum problema endócrino, algum problema funcional, algum problema anatômico, mas eu não tenho, Elaine, como te dizer exatamente o que seria sem a gente fazer uma avaliação com base na tua história, na tua clínica, tá certo? Em exames de imagem que possam vir a ajudar, tá certo? Bom, então, considerando que os miomas, eles são tumores, neoplasias benignas, a gente vai colocar um outro fato importante, que é a presença de sintomatologia ou não. Então, muitas mulheres, né, descobrem um mioma por ocasião de uma consulta de rotina ou por ocasião de um exame de ultrassom que elas estejam fazendo também como parte da sua rotina ginecológica. O que é que eu estou dizendo para vocês? Que é muito comum, aí eu já vou chegar no que você está me perguntando aqui, Lucy, é muito comum a ocorrência de miomas sem sintomas, ok? Uma outra parte vai apresentar sintomas. E o que é que eu quero deixar bem claro antes de dizer quais os sinais e sintomas podem indicar a presença de miomas, que é o que a Lucy está perguntando? É a classificação do mioma. A sintomatologia, ela tem uma relação com a classificação. Então, eu vou dizer a classificação e vou te responder, tá bom, Lucy? Nós classificamos basicamente esses leiomiomas em submucosos, subserosos, intramurais e cervicais. Então, o que é o mioma? Isso de acordo com o local onde esse ou esses miomas, pode ser mais de um, estão localizados, né? O local onde eles estão implantados, tá certo? Se dentro da cavidade uterina, se dentro do tecido muscular, que é o miométrio, se projetados para fora dessa cavidade, ou se no colo uterino, quando a gente chama de mioma cervical. Então, o mioma, a grande maioria deles, quase 20 a 50% deles, né, para dizer em percentuais, serão intramurais. O que é o mioma intramural? Ele está situado, né, especialmente na cavidade na parede miometrial, tá certo? Que é o tecido muscular uterino. Quando é que eu digo que ele é submucoso? Quando pelo menos 50% dele se projeta para o interior da cavidade uterina. E subseroso, quando pelo menos 50% dele está projetado para fora dessa cavidade uterina. Eu queria ver melhor essa localização, eu queria ter uma imagem para ver isso. Vai após a nossa transmissão lá no link, acessa o link, ver a aula completa. Nós colocamos as figuras, né, que demonstram claramente a localização desses miomas, tá certo? Então, olha, se o mioma, de uma maneira geral, qual é a sintomatologia que eu vou pensar numa possibilidade de mioma? Mulher em idade reprodutiva, especialmente a mulher de 35 a 50 anos de idade,
E quais as mulheres que têm o maior risco? Porque quando eu começo a pensar nos sinais e sintomas, eu tenho que juntar a história clínica dessa mulher. Então, mulheres com menarquime precoce, o que é a menarquime precoce? Com menos de 12 anos de idade. Né? Mulheres que nunca engravidaram, então a nuliparidade, tá certo? É, mulheres que têm uma queixa de fluxo menstrual intenso e prolongado. Então, a menorragia, que é esse fluxo excessivo, né? E a hipermenorragia. Então, tanto o fluxo que é de grande intensidade, como o fluxo que é também longo, que é prolongado, que ultrapassa 7 dias, tá certo? Essa geralmente vai ser a principal queixa das mulheres que vão ter mioma. Então, elas vão chegar para o consultório dizendo que o padrão de sangramento ele alterou. Alterou geralmente para o quê? Para mais, né? A quantidade aumentou e o tempo que elas permanecem sangrando também. É possível que essas mulheres ainda tenham o que eu chamo de metrorragia, que é sangramento no meio, né, dos ciclos menstruais, então fora do ciclo menstrual. Então, atentem para a mulher que tem uma alteração no seu padrão de sangramento. Essa mulher você deve ficar sempre, toda mulher que chega com história de sangramento uterino anormal, a gente deve investigar essa causa. E dentre essa investigação, os miomas são importantes, né? As pessoas perguntam: mioma tem relação com infertilidade? Mioma tem relação com aborto? Quem tem mioma pode engravidar ou não pode, né? O que é que acontece? Lembram que acabamos de falar da classificação deles. Então, os miomas que se projetam para dentro da cavidade uterina, que são os que eu chamo de submucoso, eles vão competir por espaço no interior do útero. E aí, na presença de gravidez, né, a gente pode sim ter uma dificuldade na implantação né, do material proveniente da concepção, da implantação do ovo, né, que a gente chama, e aí você pode ter uma nidação fora da cavidade fúndica uterina, que foi aula de ontem, né? Eu posso ter uma implantação baixa da placenta, porque há uma competição de espaço por conta desse mioma, e da dependência até da quantidade de miomas, né, que você possa ter, assim como há um risco que a mulher apresente abortamentos, partos prematuros, amniorrex prematura, crescimento intrauterino restrito, então o feto vai nascer, né, com um tamanho menor do que o esperado para a idade gestacional, que é quando eu digo pequeno para a idade gestacional. Por que que há essa relação entre o mioma e a possibilidade da mulher ter uma dificuldade para engravidar ou uma perda fetal precoce por aborto ou por um parto prematuro ou uma natimortalidade, né? Porque há uma competição de espaço quando o mioma é submucoso. Uma coisa que não vai acontecer com o mioma subseroso, tá certo? Vou já trazer aqui para vocês as respostas, tá certo, gente? O submucoso, como ele está se projetando para fora da cavidade uterina, eu queria só alertar ainda nos sinais e sintomas que essa mulher ela pode apresentar sinais de compressão vesical, então ela pode ter aumento da frequência urinária, que é polaciúria, né? Ou ela pode até ter algum sintoma de urgência urinária. E se esse mioma tiver, né, posterior, a mulher pode ter tenesmo, ela pode ter constipação, tá certo? Também a alteração dos hábitos intestinais. De uma maneira geral, para fechar sinais e sintomas, história da mulher, história reprodutiva dessa mulher, parentesco especialmente de primeiro grau com miomatose, tá certo? A história de nuliparidade, e aí quanto maior o tempo em que essa mulher tem, né, de menarquime, é mais provável aí a correlação com mioma, tá certo? O que é que o pessoal então está perguntando? Vamos lá ver se eu consigo. Tem gente já dizendo que baixou o material e tem gente perguntando onde é que baixa o material. Vai estar aparecendo aí o link para que você possa ser direcionado ao site e possa conseguir baixar a aula, né, na íntegra que a gente preparou para vocês. A Lucy está perguntando quem é mais vulnerável? Eles aparecem sozinhos? Quem é mais vulnerável, eu vou entender. Quem tem maior predisposição a ter mioma, tá certo? Mulheres com história familiar, mulheres com história de menarquime precoce, né? As mulheres com história de menopausa tardia, mulheres também que têm
A gente colocou já a questão do parentesco, né? O pessoal tá colocando aí, viu, gente, o material para você baixar, tá certo? E especialmente essa história reprodutiva da mulher, tá certo? A questão do ciclo menstrual tem muita alteração, né? Muita relação. E se eles aparecem sozinhos, pode a mulher ter um mioma ou pode a mulher ter mais de um mioma, tá certo? Os miomas também podem alcançar tamanhos importantes. E aí é importante a gente observar o aumento, né, do abdômen inferior. Mulheres com queixa de desconforto pélvico, de peso, né, no abdômen inferior, elas podem sim, junto com a história de um fluxo menstrual mais intenso e mais duradouro, elas podem se ter aí um rastreamento para observar a presença de mioma. Como é que diagnostica? A clínica e o exame de ultrassom, tá certo? E o tratamento para eu fechar mioma? O tratamento vai se basear na cirurgia, tá certo? Para aquelas mulheres assintomáticas, pode ser apenas um acompanhamento desses tumores, né? E na mulher sintomática, na mulher que pode desenvolver anemia em graus, né, importantes como um sintoma secundário aos sangramentos excessivos. Então, essas mulheres, elas podem requerer um tratamento cirúrgico. E aí, se será uma miomectomia ou se será uma esterectomia, vai depender de uma série de questões, tá certo? Desde os sinais e sintomas até a mulher ter o desejo ainda de engravidar ou a mulher ter uma prole constituída, que é quando ela não tem mais desejo de ter filhos. Então, essas questões elas precisam ser discutidas individualmente com a paciente, sabendo que há uma possibilidade sim, né, desses miomas recorrerem, recidivarem, ou seja, virem a aparecer novamente na mulher que fez um tratamento conservador. A Bárbara, ela está dizendo, você pode mandar um beijo para Ana Luísa, né? Então, um beijo aí, Ana Luísa, para você que está nos assistindo. E a Cláudia pergunta se suprimir a menstruação durante longo tempo ajuda a não ter essas doenças, né? De uma maneira geral, depende muito de que medicação você está fazendo, né, para não ovular, mas de uma maneira geral, quando a gente tem endometriose, um tratamento baseado na amenorreia, que vai ser conseguida pelo uso de anticoncepcionais, vai focar nos sintomas, diminuir a dor, né, diminuir a proliferação desses focos, tá certo? E aí a gente acaba, né, tendo como ponto básico aí do tratamento medicamentoso da endometriose se manter em amenorreia, certo? Bem como na síndrome de ovário policístico, que eu vou falar um pouquinho dela agora, tá? Então, olha, lá no material, volto a dizer, né? A gente tem que responder aqui vocês com toda a atenção, é um prazer muito grande, e aí às vezes não dá tempo a gente falar de tudo que está lá na aula. Portanto, eu convido mais uma vez vocês a participarem, vendo, baixando o material completo. A síndrome do ovário policístico, ela é uma complicação que a gente chama de metabólica e de endócrina. Tá? Então, quem são essas mulheres que terão maior risco? Mulheres sedentárias, mulheres obesas, mulheres com história familiar de síndrome de ovário policístico. Geralmente, como é que se começa a ter um diagnóstico da síndrome de ovário policístico, a pensar nessa possibilidade? Aquela menina, né, que está na adolescência, que procura o consultório, acompanhado da mãe ou do responsável, porque ela tem alterações na pele que fazem com que gerem um constrangimento. Que alterações geralmente são essas? O isurtismo, que é a presença de pelos, né, em excesso, que é uma característica masculina, né, e aí há um incômodo nessas meninas por conta disso, bem como ciclos menstruais irregulares e às vezes também a ausência de menstruação, né? Aquela regularmente. Então, a menina pode ter a amenorreia, ela pode ter oligomenorreia, né? E ela pode ter essas alterações de pele acneica, alopécia, que é a queda do cabelo, seborreia, né, a pele oleosa, e o exortismo, que é o excesso de pelo. E geralmente também na mulher que deseja, né, engravidar, ela vem para o consultório com uma história de que não está conseguindo engravidar. Então, a síndrome do ovário policístico, ela tem na sua origem
uma alteração do eixo hipotalâmico hipofisário e que vai cursar com hiperandrogenismo e hiperinsulinismo. Então, ela tem um risco também maior de desenvolver diabetes. E hipoestrogenismo. Então, há uma predominância de algumas características masculinas, né, e uma diminuição de algumas características femininas, inclusive o próprio ciclo menstrual regular. Basicamente, para a melhora, né, da qualidade de vida dessas meninas, para a regularização do ciclo, o tratamento ele vai ser à base de anticoncepcionais para que haja uma melhora, né, desses níveis de estrogênio e há um desestímulo à produção androgênica, né, a nível ovariano. Então, basicamente seria isso, tá certo? Vai haver a necessidade de um acompanhamento, né, dessas meninas de perto, dessa mulher também que apresenta síndrome de ovário policístico. Eu digo menina, porque geralmente a queixa começa lá na adolescência, quando ela vai procurar um especialista para entender o que é que está acontecendo ali de diferente, né? E isso também evolui para uma dificuldade numa gestação. Por que que há uma dificuldade na gravidez? Porque tanto vai haver uma dificuldade dessa mulher em ter ciclos ovulatórios. Então, ela passa a ter, né, cada vez mais ciclos anovulatórios por conta da própria irregularidade. Então, o tratamento ele também visa melhorar, né, esse ciclo e depois ver se essa mulher consegue ter uma gestação, né, fisiológica. Mas há sim uma correlação bem estreita entre ovário policístico e infertilidade. A Lucy pergunta qual é a diferença entre cisto no ovário e ovário policístico. Na verdade, como o nome sugere policístico, o que é que a gente vai ter, Lucy? Vários cistos pequenos, né, de consistência líquida. O cisto é de consistência líquida, ele é diferente do nódulo, que é de consistência sólida, que fala mais a favor de neoplasia maligna ovariana. O ovário policístico, ele não tem nada a ver com câncer de ovário, tá certo? Ele, na verdade, representa uma consequência de uma síndrome endócrina metabólica e que precisa haver um tratamento, né, à base de anticoncepcionais anovulatórios, tá certo? Para melhorar a regularidade desses ciclos. Pode se tratar com o uso de outros medicamentos? Pode haver a necessidade, se houver a queixa de dor, né, de anti-inflamatórios não esteroidais, bem como lá na endometriose também. Mas aqui, basicamente, o uso é de anticoncepcional, certo, Jeane? Para que haja a regularidade do ciclo. Bom, o aparecimento da acne é muito frequente nesse tipo de síndrome, é uma característica, um sinal, né, que a gente observa, que inclusive muitas vezes leva à investigação diagnóstica e a fechar o diagnóstico, tá certo? Não vou lhe dizer que é uma regra, que todas as pacientes têm pele acneica, mas é sim um fator que nos leva a suspeitar, bem como a obesidade, tá certo? Bem como a hiperinsulinemia, né? Então, a hiperglicemia, a gente tem que juntar toda essa história dessa jovem, né? Que geralmente vai ser uma jovem que vai ser acometida com isso, com o que a gente chama de síndrome de ovário policístico, tá certo, gente? É uma pena que rapidinho vai chegando aqui o final da nossa transmissão. Eu ainda preparei para vocês, né, no material, vou pedir mais uma vez para vocês irem lá visitar daqui a pouco, falando da doença inflamatória pélvica da DIP, né? Então, a gente acaba querendo trazer mais coisas e aí o nosso tempo ele é limitado. Mas procurem lá visitar o material, porque a gente colocou o que é que mais causa a doença inflamatória pélvica, né? E por que trazer essa questão dessa complicação dentro das complicações ginecológicas, por que eu quis também tocar na questão da doença inflamatória pélvica? Pela sua importância no que nós estamos acabando de conversar aqui, na fertilidade da mulher, na vida sexual e reprodutiva, né? Então, a gente tem a doença inflamatória pélvica, só falar um pouquinho, como uma complicação importante, né? Uma complicação que acomete especialmente mulheres que têm vida sexual ativa e que não tem prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, que é a nossa aula de amanhã, que eu já aproveito para convidar vocês a estarem aqui comigo amanhã, conversando sobre infecções sexualmente transmissíveis. Então, a DIP é causada especialmente por clamídia e por Neisseria, e é a presença da cervicite e a ascensão
né, a pelve superior, que vai causar doença inflamatória pélvica, né? Que pode sim levar essas mulheres a histórias de perda fetal, né? Abortamentos, infertilidade, tá certo? E até de uma doença sistêmica de maior gravidade. Então, convido vocês a irem observar também a aula que está lá colocada sobre a DIP, tá certo? E, mais uma vez, agradeço a participação de vocês aqui ao vivo, no nosso Papo de Enfermagem, hoje conversando sobre temas, né, da atualidade, da vida da mulher, e amanhã estaremos aqui, então, no mesmo horário para a gente conversar sobre infecções sexualmente transmissíveis. É excelente a participação de vocês hoje, eu só tenho, né, a agradecer o pessoal aqui já está justificando quem não vai poder estar amanhã, mas aí depois passa lá e vê a aula, né, que vai estar disponível, e ver o material, tá certo, Lucia? Excelente oportunidade de vocês estarem se atualizando, né, em temas tão importantes e que são recorrentes, estão sempre lá também nos concursos que a gente está fazendo, né, especialmente aí na área de enfermagem. Tchau, obrigada, né, pela participação de hoje. Até amanhã nesse mesmo horário, tá?